O plenário do Supremo Tribunal Federal determinou que a Justiça Militar libere arquivos secretos da ditadura. A decisão permite amplo acesso aos áudios, tanto de sessões públicas quanto de sessões secretas, realizadas pelo Superior Tribunal Militar. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou que o Superior Tribunal Militar torne públicos os áudios de julgamentos de presos políticos que ocorreram na década de 70. Em 2006, a segunda turma do Supremo já havia determinado o acesso às fitas com a gravação das sessões secretas realizadas pelo STM durante a ditadura. Mas 11 anos depois, o Tribunal Militar ainda mantinha as informações sob sigilo. Para a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, os brasileiros têm o direito de conhecer a verdade dos fatos. Todo povo tem direito de conhecer toda a verdade de sua história. Todo cidadão tem o direito de saber que o Estado, por ele formado, faz, como faz, por que faz e para que faz. Todo povo tem o direito de saber, mesmo nos seus piores momentos, para lembrar para não esquecer e não esquecer para não repetir erros que custaram vidas e que marcam os que foram sacrificados por pais torturados, irmãos desaparecidos, dentre outras atrocidades. Todos os ministros acompanharam o voto da relatora. A publicidade dos atos processuais prevista no artigo 5º, inciso 60 da Constituição, garante o acesso dos interessados às gravações de sessões de julgamento do Superior Tribunal Militar, realizados na época da ditadura, independentemente de sua classificação pretérita. O acesso à informação resguardado apenas o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, que não é o caso, não há nenhum perigo para a segurança da sociedade e do Estado. Assiste a toda a sociedade o direito de ver esclarecidos os fatos ocorridos em período tão obscuro de nossa história. Direito este que, para ser exercido em plenitude, não pode sofrer obstáculos que, na verdade, inviabilizem o acesso ao conhecimento da verdade e à recuperação da memória histórica. Ainda durante a sessão, por maioria, os ministros mantiveram a validade de uma lei de 2010, criada por meio do chamado contrabando legislativo. A relatora ministra Rosa Weber lembrou que há 2 anos o Supremo proibiu que durante a conversão de medidas provisórias em leis definitivas fossem incluídos temas diferentes aos da proposta original, mas fixou que as leis editadas antes de 2015 seriam consideradas legítimas. Nada do vício da inconstitucionalidade formal. Emenda em projeto de conversão de medida provisória, em lei com conteúdo divorciado do objeto originário, decidiu-se a invocação do postulado da segurança jurídica, aspas, preservar até a data deste, entenda-se daquele julgamento, as leis fruto de emendas em projetos de conversão de medida provisória em lei, inclusive esta, do que redundou, como eu disse, o juízo de improcedência do pedido. Ainda durante a sessão, os ministros reafirmaram a jurisprudência da Corte, no sentido de que os trabalhadores que entrarem na Justiça para reclamar o FGTS não recolhido têm o direito a receber os valores referentes aos últimos 5 anos. O inciso 29 do artigo 7º da Constituição Federal encerra 2 prazos, o biênio e o quinquênio. O biênio é um prazo, sob a minha ótica, decadencial, ou seja, cessada a relação empregatícia, o prestador dos serviços tem 2 anos para propor a ação. Não fazendo, decai do direito de propô-la.
E proposta a ação dentro do biênio, ele pode reivindicar validamente, sem risco de ter a glosa considerada a prescrição, né, prestações relativas ao período de 5 anos. 5 anos que antecederam a ruptura do vínculo empregatício. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui no estúdio para falar um pouco mais sobre a sessão de ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, qual foi o motivo alegado pelo STM para cercear e para não liberar o áudio pedido aí pelo advogado? Nesses julgamentos que eram realizados na década de 70, nos julgamentos dos presos políticos, o STM fazia a distinção entre duas sessões. Sessões públicas, cujas informações foram repassadas de uma forma natural para o reclamante aqui, no caso o advogado, que buscava essas informações para uma pesquisa histórica, e a parte que era considerada secreta e que envolviam os debates dos ministros durante as sessões de julgamento e as sustentações orais. Segundo o Superior Tribunal Militar, havia uma necessidade de sigilo ou uma restrição de acesso, porque esses debates não fariam parte do processo e que, portanto, serviriam apenas para informações internas do tribunal e, portanto, mantinham isso no sigilo ou dessa forma secreta. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido a favor do reclamante, a favor do advogado, no sentido de que, em plena Constituição de 88, em pleno Estado democrático, que foi implementado após a ditadura, o direito de informação ele deve ser alcançado a não ser nas hipóteses em que a própria Constituição excepciona. E a ministra Carmen Lúcia, durante o julgamento de ontem, num voto que não se estendeu muito, mas de uma forma bastante didática, como sempre a ministra ela disse: a Constituição garante a possibilidade de preservação de sigilo de informações quando essas informações puder expor a intimidade ou a privacidade das pessoas, ou então quando a revelação de determinados fatos pode colocar em risco não só a sociedade, como também todo o Estado. Isso vem disposto no próprio artigo 5º da Constituição. E, excepcionalmente, em situações em que o judiciário acredita que deve haver um sigilo, é preciso que essa decisão seja motivada e de forma pormenorizada. E isso não teria sido feito pelo Superior Tribunal Militar ao negar as informações, ao negar o acesso a essas fitas magnéticas consideradas secretas, justamente porque os debates e essas sustentações orais não seriam considerados parte do processo e que, portanto, não teria havido uma fundamentação razoável para justificar a negativa do acesso. Então, nesse sentido, acabaram julgando procedente a reclamação, determinando que, reconhecendo que estaria havendo um descumprimento pelo STM da decisão já proferida pela segunda turma do Supremo e determinando o seu cumprimento de toda forma para que esse advogado tenha acesso a todo o julgamento, seja na parte pública quanto na parte secreta. E, Karina, nos outros dois julgamentos, aí, tanto do FGTS como do contrabando legislativo, aí, o Supremo apenas acabou confirmando a jurisprudência, né? Foram julgamentos bastante rápidos. Tanto nos dois casos se tratavam de uma ação direta de inconstitucionalidade, nesse caso do contrabando legislativo, uma nomenclatura que acabou pegando até no plenário do Supremo. A ministra Rosa Weber falou isso algumas vezes. Mas em 2015, em outubro, 15 de outubro de 2015, o Supremo já havia decidido que aquelas leis de conversão da medida provisória que teriam sido emendadas por emendas parlamentares, teriam sido inseridos naquele texto da medida provisória assuntos diferentes daquela que ela se propôs a regulamentar. Isso seria um contrabando legislativo. Os ministros decidiram em outubro de 2015 que seria inconstitucional. No entanto, eles consideraram que todas aquelas leis que haviam sido convertidas e promulgadas antes da data do julgamento seriam consideradas constitucionais, mas que as demais, as posteriores, não poderiam adotar esse rito por violação do devido processo legislativo previsto na Constituição. É como se o legislador quisesse inovar na forma de criação de uma nova lei. Então, uma medida provisória, quando ela vai ser objeto de conversão, é possível que haja emendas, mas que tenham pertinência temática com o tema. Assuntos diversificados não pode acontecer. E nesse caso, exatamente, era uma lei de 2010, portanto, anterior ao julgamento de 2015, convalidado e mantida a jurisprudência do Supremo. E nesse caso do FGTS, em 2014, o Supremo já havia decidido também no recurso extraordinário que esse lapso temporal para se ingressar com a ação, questionando
a não efetivação dos depósitos do FGTS seria de 5 anos e não de 30, mas nesse caso concreto aplicou-se o prazo de 30 anos justamente porque ele era anterior a essa decisão e que, em razão da segurança jurídica, deveria se manter, portanto, o prazo dos 30 anos, a prescrição trintenária e não quinquenal, como os ministros decidiram na sessão plenária de quinta-feira, na sessão plenária de ontem à tarde. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. A gente se vê de novo semana que vem. Até a próxima sexta. Até lá. Até.